Olá, muito boa noite. Para você que assiste a Rede Vida, estamos de volta com Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. E hoje nós recebemos aqui o consultor de crises, Mário Rosa. Mário, a gente estava falando no primeiro bloco sobre delações premiadas e você falou que a pior crise foi a sua. Agora, lendo o seu livro, você atendeu uma pessoa que nem é da política, mas que deixou a sociedade estupefada, a sociedade brasileira, que foi aquele médico Roger Abdelmaci. Abdelmaci. Aquele facínora, você chegou a conviver com ele? Como é que foi atender Porque ali já era, praticamente, ele já estava preso, se eu não me falha a memória da parte que eu li do seu livro, você chega a fazer uma referência como se fosse entrar no IML. Como é que foi isso, hein? Eu acho assim, deixa eu explicar até o espectador para entender um pouco. Uma grande parte do meu tempo eu ganho ou perco atendendo pessoas das quais eu não cobro. Né? Esse final de semana mesmo eu vou viajar para ver de uma campanha política de um político amigo meu. Eu não vou cobrar por isso. Por quê? Porque tem uma espécie de, digamos assim, curiosidade forense, é como se eu pudesse abrir um cadáver e poder ver, os estudantes de medicina fazem isso, você poder abrir um cadáver e olhar por dentro como funcionam os órgãos, ou ver uma doença muito avançada e ver o que acontece e tudo mais. É um estudo que um jovem estudante ou que um profissional... Você compara a crise a esse cadáver? Não, esse cliente gratuito, o cliente gratuito, entre aspas, experiência. É como se você pudesse dissecar um cadáver e você não está emocionalmente ligado àquela pessoa, você não está profissionalmente ligado àquela pessoa, mas tem a oportunidade de conhecer uma situação complexa, num nível de intimidade muito grande, e utilizar a visão para quando for uma situação real, de um paciente real seu, você ter tido aquele treinamento. Então, dentro dessa política, todo mundo que me chamou na vida, eu já fui em tudo quanto é situação, de todas as situações. E o Dr. Roger foi uma dessas pessoas com quem, porque eu sou muito amigo do advogado dele, o Juca, o Zé Luiz de Oliveira Lima. E foi advogado do Zé Disseu e de várias empresas hoje. Então eu fui até lá e convivia com ele e vi durante 1 ano e meio com ele a angústia de uma pessoa que tinha sido o médico da Xuxa, o médico do Pelé, o médico das celebridades que saía na Caras, que era o símbolo do bem, o símbolo da vida, o cara que produz a fertilidade, está vivendo o pandemônio, a verdadeira situação de virar o inimigo público número 1. Acusado de estuprado. E eu não tinha noção, porque eu estava acostumado, e estou acostumado a conviver sempre com escândalos ligados políticos ou empresariais. Mas eu nunca tinha vivido um escândalo onde houvesse uma situação como aquela. Assim, ele nunca foi meu cliente, mas é uma pessoa que eu atendia e convivia, porque eu tinha uma curiosidade de compreender aquela situação, como vivia uma pessoa naquela situação. E tinha, sim, como eu poderia dizer, um ser humano que estava ali, eu sou um ser humano também. Aí o seu trabalho... Era ouvi-lo, mostrar a ele as impossibilidades, na verdade, de todas de defesa pública do que ele tentava, consolá-lo na maior parte das vezes, porque não havia muitas alternativas, trazer um senso de realidade, mas fazer isso não com dureza, fazer isso com um pouco de solidariedade. Eu não conheço nenhuma expressão tão exata, que é um jargão policial e a imprensa especializada pegou, que a história "a casa caiu",
quando a casa cai, porque realmente cai na cabeça da pessoa. Você disse que não imaginava, embora trabalhasse sempre com crise, recebendo dinheiro, mesmo que profissionalmente, de empresas que faziam ilegalidades envolvidas em crise, né? E pegaram as suas notas fiscais e tal. Mas qual assim, o primeiro momento, quando a pessoa vê, aí estabelece o gabinete de crise, né? Qual é a preocupação? É com a imprensa, com a defesa jurídica? O que é principal? Bom, e vamos falar dos dois pontos de vista. É mais para entender como é que é o trabalho. Como profissional, aliás, o livro meu trata muito de assim, até que ponto as certezas profissionais que eu tinha e que eu preguei a vida inteira para os meus clientes, eu pude seguir quando eu era o paciente e não o médico. O que ficou de pé, não é? O que do meu tratamento eu pude seguir e o que eu não consegui, não é? Uhum. Em primeiro lugar, eu acho que quando acontece uma crise numa empresa, numa organização, a empresa está passando por aquela crise pela primeira vez. Então, eu costumo sempre comparar com uma enfermeira de UTI. Para a pessoa que está na UTI pela primeira vez, tudo é novo. Mas para a enfermeira é mais um paciente. Então, há muitos padrões de comportamento que um paciente de UTI tem, dores, mal-estar, sentimentos, depressões e tal, que um profissional que vive nessa situação que sou eu, já pode prever e de antemão falar, essa dor que você está sentindo não é que a doença está aumentando, pelo contrário, é o remédio que está funcionando. Isso traz muita paz para a pessoa. Logo depois de uma crise, aí você orienta, né? Porque a pessoa está passando pelaquela situação pela primeira vez, falar ou não falar. Mas é a relação com a imprensa ou a relação geral? Em geral, que tipo de persona, assim... Que vai aparecer na sua vida. Porque é o seguinte, a pessoa que você foi até aquele dia é uma, a pessoa que você passa a ser a partir daquele dia é outra, mas você continua sendo você. E você realizar que você morreu, mas continua vivo, você complicado. É muito complicado. Então, e você fazer a pessoa entender, muitas vezes, que ela não pode ter a mesma liberdade de sair na rua que ela tinha antigamente, ou de determinados comportamentos sociais que ela podia ter, ou de determinadas coisas que teoricamente não ofendem ninguém, mas num contexto de alta comoção produzem uma reação adversa. Mas a sensação... Todas essas reflexões fazem parte do trabalho. A sensação que as pessoas têm é que os políticos não estão nem aí, né? Porque em plena Lava Jato tinha gente fazendo as mesmas coisas, já era dinheiro dali, não sei o quê, de lá. Como é que é isso? A impressão, a sensação que as pessoas têm é que eles são recorrentes. Como é que você não fala para os seus clientes, meu filho, chegou, não adianta mais, vai fazer outra coisa da vida, esquece esse negócio de ficar desviando dinheiro público, porque esse negócio não vai para frente. Olha, embora eu trabalhe com empresas ou pessoas que são, principalmente empresas, né, que são acusadas, né, de praticarem ilícitos, né, a minha relação com elas sempre se dá através de contratos, licitamente e declaradamente. Como um advogado faz, por isso eu não tive problemas, né? E muitas vezes, muitas dessas acusações também, ao longo dos anos, se mostram exageradas ou desprovidas de fundamento ou de prova cabal. Então, só existe pessoas como eu, porque existem hoje pessoas como vocês. Porque quando há um regime onde a censura impera,
ou o poder econômico, não existe... Conversa, não existe o esforço de convencimento da opinião pública. Tem uma pergunta aqui, aliás, é uma observação. As colaborações premiadas trouxeram um alento ao povo brasileiro e colocaram poderosos na cadeia, coisa que nunca se via antes nesse país. E tudo graças aos colaboradores. O nome dele é Zé Alberto, ele é de Limeira. Muito obrigado, Zé Alberto. É uma observação. Como é que você vê, eu quero só dizer que o Mário Rosa, colega nosso, trabalhou em revistas e levantou vários escândalos e tal. Como é que você vê esse momento que o Zé Alberto está dizendo aqui, que as colaborações, esta é a grande novidade, essa é a grande diferença? Eu acho, Zé Alberto, que as colaborações premiadas, elas criaram um novo padrão de... digamos assim, de investigação, né? De investigação, e obrigaram um novo padrão de conduta também entre as empresas e os seus executivos e os políticos. Isso vai ter uma forte influência sobre a política brasileira. Já está tendo esse ano, porque quando você pega o Centrão, por exemplo, esse grupo de partidos aí, o PP, PR, Solidariedade, PSD, tem mais o PRP, que apoiaram o candidato Geraldo Alckmin. Como é que acontecia isso até a última campanha? Uma empreiteira, um grande grupo econômico e tudo mais, faziam um aporte de dezenas Comprava o partido, digamos. Comprava não, mas ele retribuía. Comprava. E pronto, estava feita a coligação. Comprava era uma forma de ver, mas premiava ou retribuía. O dinheiro para a campanha. Ele fazia, olha, já que você apoiou esse meu candidato, eu vou te dar um prêmio aqui, também de 40 milhões, 50 milhões, estão todas nas delações que estão aí. Nas delações, dinheiro frio, pago por dentro, faço doação e tudo mais. Veja, dessa vez os políticos tiveram que fazer cálculos, porque os políticos calculam. Cálculos eleitorais. Mas cálculos políticos, não cálculos financeiros. Isso é uma consequência positiva da Lava Jato. Eu concordo com você. Importante, foi uma negociação. E descobri isso, que agora se fala política. Isso as coligações... Agora foi na política e não no financeiro. Houve troca-troca e mudaram a moeda, né? A moeda é uma moeda que pode ser a ocupação futura de cargos, ou uma eu te apoio aqui, você me apoia ali. Um futuro fisiologismo, mas veja bem, só isso já demonstra um efeito prático muito importante e positivo que a Lava Jato teve no funcionamento ou na engrenagem da política. Outra consequência que eu acho que é muito importante, na medida em que os grandes grupos econômicos, e nós vamos ver isso a partir de 2019, quando nós voltamos lá na Revolução Francesa, quais eram os 3 estados, quais eram os 3 grupos que governavam? Era a nobreza, o clero e a burguesia. Quem é a nobreza hoje? São os políticos. Eu não estou entrando aqui, não é ironia, mas são os políticos que ocupam os cargos políticos. Quem é o clero? O clero é o judiciário. As pessoas que andam com roupas pretas, com roupas... E a burguesia? A burguesia são os empresários. Quando houve a Lava Jato, o que aconteceu? Um pedaço do clero fez um pacto com um pedaço da burguesia para destruir a nobreza, que são os políticos. Aí houve, no meio desse caminho, um rearranjo, onde um pedaço da nobreza se arrumou com um pedaço do clero, com o judiciário, e com um pedaço da nobreza que estava assustada com o avanço muito grande da Lava Jato, e eles fizeram uma espécie de reacomodação, ou digamos assim, uma contenção da Lava Jato, e houve um reequilíbrio de forças aí, uma certa redução daquele ímpeto inicial dos exageros da Lava Jato e tudo mais e tal. Bom, ou seja, a nobreza, aquele pessoal da burguesia que tinha se rebelado contra a nobreza, ficou um pouco isolado.
A nobreza, por sua vez, ou seja, os políticos criaram um fundo partidário para não terem que cometer o crime do Caixa 2, passar a conta para a sociedade e estão fazendo uma campanha onde estão fazendo mais política e menos negócios. Ok. Isso vai criar um congresso no ano que vem, esse é o ponto que eu coloco para vocês, onde, pela primeira vez, os grandes grupos econômicos, os grandes bancos, as grandes empreiteiras, as grandes empresas de concessão, ao contrário do que fizeram até a última campanha, não vão ter aquelas bancadas e aqueles políticos que eles... Os controles remotos. Os controles remotos que eles Mas pagavam. o Caixa 2 não ajuda Mas hoje não tem... Mas hoje porque não... vai continuar o Caixa 2, pelo menos... Mas hoje eles não têm aquela organização criminosa, aquele cartel que existia, foi destruído com a Lava Jato. E aí, o que isso pode acontecer? Pode acontecer que, pela primeira vez, nós tenhamos um Congresso mais crítico, ou seja, que a nobreza brigue mais com a burguesia. Um Congresso que seja mais contra as atividades empresariais e mais a favor dos consumidores, ou que levante mais críticas aos consumidores e mais em defesa de um capitalismo menos, digamos, com lucros escorchantes, com taxas, com tarifas, não sei o quê. Primeiro, porque isso faz bem para os políticos, é politicamente bom e eles limpam um pouco se limpam um pouco desse negócio da corrupção. E eles encontram um inimigo novo. Quem? Aqueles que começaram a atacá-los. Quais? A burguesia. Entendeu? Isso aí, Marcos, que você está falando é muito importante, porque eu assisti, nós vimos lá o Ciro Gomes, em plena Fiesp, ela é a CNI, Confederação Nacional da Indústria, defendendo a volta da legislação antiga e antes da reforma trabalhista. Quer dizer, foi vaiado, mas teve a coragem de falar, porque não depende de doação. Só a última pergunta aqui da Maria Cristina, de Ponte Nova, em Minas Gerais. Muito obrigado, Maria Cristina. Ela diz se há sustentabilidade num país como esse, de pagamento de políticos, funcionários públicos, também que entrou na bola da vez agora, vai entrar em crise, né? Porque os salários estão altos demais, estão destoando da realidade, e fraudes e tal, roubos e tal, por quanto tempo? Aí ela pergunta da sustentabilidade de um país assim. Olha, tem duas maneiras de olhar o Brasil, né? Olhar com pessimismo, olhar com otimismo. Nós, da nossa geração, principalmente quem tem 50, 60 anos, nós não temos nós vivemos numa coisa aqui, no meio desse mato. Um dia, um cidadão chamado Juscelino Kubitschek foi fazer um discurso, inventou a metassíntese, que era a tal de Brasília, e aí ele inventou uma cidade, hoje tem um lago, tem esse estúdio aqui, nós estamos aqui. A terceira cidade do país, 4 milhões de habitantes. Então, e com isso ele interiorizou o Brasil, e com isso depois veio todo o eixo de desenvolvimento econômico do Cerrado, com toda a soja, todo o agronegócio, que hoje é uma fonte de riqueza muito importante para o país, e que não teria acontecido se nós tivéssemos ficado confinados lá no Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil... Você prega o otimismo de novo. O Brasil é o seguinte, ele é sempre inviável quando a gente olha... Veja, nós fomos, em 1831, quando o Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil vai embora, ele deixa aqui um menino fedelho. E esse menino vira rei do Brasil aos 14 anos, ele é considerado, ele governa durante 60 anos, e o Brasil está com coesão geográfica. Quem estivesse naquele momento fala assim, um preço, mas, né? como é que um menino de 14 anos vai poder governar um país? Não governou e deixou um país com unidade linguística e territorial. Depois, quando você vai olhando para trás, os desafios que nós tínhamos e os recursos que nós não tínhamos, e o milagre que aconteceu das circunstâncias todas permitirem que a gente superasse, a nossa história é uma história de que o Brasil, a gente passou anos discutindo o petróleo é nosso. Aqui. Ninguém nunca discutiu a soja é nossa. Nunca houve discussão a soja é nossa. A soja nossa aconteceu porque o pequeno produtor do Paraná, de Santa Catarina,
Saiu lá da terrinha dele, comprou um pedaço de gleba lá no meio do Mato Grosso, desmatou, porque na época não tinha o controle ambiental tão rígido. Ele foi lá, tentou a primeira vez, fez o controle, melhorou a qualidade do calcário, enquanto isso a Embrapa estava desenvolvendo uma coisa. Eu sei que hoje a cadeia produtiva da soja deve contribuir para o PIB, ou seja, tanto ou mais do que o petróleo. Ou seja, o Brasil, a gente discute a pista, mas o país atravessa pelo acostamento. Então, a gente ficou olhando a pista, mas o país... O país está indo. As pessoas, isso é sinal que as pessoas também andam muito sem ligar para a política, né? Então, eu quero dizer o seguinte, o Brasil sempre foi esse enigma. A gente olha muito para a pista, mas ele passa por aqui, ó. E quando a gente vê, ele deu certo por alguma razão, não deu tão certo, e não para todos, e não tanto quanto ele poderia, mas não tão errado e não tão frustrante quanto a adrenalina do que a gente vê no dia seguinte no noticiário, na situação, nos faria pensar. Mário Rosa, nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos. Nós estamos aqui falando com o Mário Rosa, que é um gestor de crises e que foi envolvido também numa investigação. Estamos aqui aprendendo e conhecendo alguns bastidores de como se opera a crise e como se faz um contorno de crise. Então, nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e em seguida voltaremos aqui. Até já.